Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Pela manhã abordamos a temática do ateísmo, a nova religião com status e direitos idênticos aos de qualquer outra doutrina religiosa, a religião do ateísmo. É uma religião jovem, no entanto, desde os primórdios da história cultural do Ocidente, que nós observamos periodicamente esse grito da criatura humana contra a divindade. Por volta do século IV, aproximadamente, quando Sócrates e Platão abordavam a problemática da espiritualidade, na doutrina do idealismo, em que o célebre mestre de Atenas focava o sentido transcendente da vida, apareceu no cenário da filosofia o pensamento de Leucipo, Lucrécio e de Demóstenes, através de conclusões que haviam tirado do pensamento filosófico. Esses três admiráveis pensadores estabeleceram que tudo quanto existe no mundo visual, táctil, formal, é resultado de três elementos que se conjugam: os átomos, o vácuo e o movimento. Quando qualquer coisa ocorre e um deles se desorganiza, advém o caos, a desagregação, o niilismo. Essa doutrina será chamada posteriormente de atomismo grego. Era uma terrível colocação que se opunha ao pensamento dos espiritualistas, coroados pelo trabalho notável de Aristóteles, o célebre discípulo de Platão. E através da história, vez que outra, figuras incomparáveis levantaram-se para protestar, diria, não contra Deus exatamente, mas contra as doutrinas filosóficas e religiosas que nolo apresentavam. Quando observamos na história de todos os povos, à exceção da Índia, no seu admirável conjunto de obras reveladoras, observamos que o Deus que nos é dado nada tem de transcendente, porque ele apresenta a faceta humanoide, as características antropomórficas, as paixões, que iriam caracterizar também os deuses da mitologia. Esses arquétipos ancestrais que dormem em nosso inconsciente coletivo e profundo. Quando nos recordamos, por exemplo, do Bhagavad Gita e a apresentação de Krishna nos seus memoráveis diálogos com Arjuna, sentimos a transcendência divina, que não pode ser formulada num grupo de palavras. Se nos dedicamos a consultar o Vedanta, aprofundando-nos nos Upanishadas, observaremos também que esse Deus, a quem nos habituamos a denominar, nós da herança judaico-cristã, não passa de uma figura cheia de paixões, que se fascina por um povo e que combate tenaz e vigorosamente os outros povos. Mesmo com o advento do pensamento de Jesus, dizendo que o Pai é todo amor, todo misericórdia, e que transcende a nossa capacidade de o entender, as humanas paixões vestiram-no dos rituais, dos denominados mistérios, dos cultos, das cerimônias. Primeiro, para evitar que o entendêssemos, e segundo,
pela impossibilidade de descrever o indescritível. Era natural que posteriormente, por volta do século XVII, levantassem-se os grandes pensadores para fazer um paralelo entre as conquistas da ciência e as informações literais das doutrinas bíblicas. É nesse período que vão surgir na França, na Inglaterra e na Alemanha os contestadores da religião, e que irão culminar no pensamento de Voltaire, quando o eminente pensador e um dos pais da enciclopédia é galardoado na loja maçônica Nove Irmãs em Paris, em 1792, com o título máximo. No seu discurso de agradecimento, diante de representantes da Rússia, da rainha da Rússia, da Inglaterra, da França, da Itália, o eminente pensador assevera com propriedade: dizem que eu sou ateu. E em verdade eu não acredito em Deus. Não acredito no Deus que os homens fizeram. Mas eu acredito no Deus que fez os homens. É exatamente a declaração mais profunda que nós temos na filosofia do século XVIII a respeito de Deus. Um Deus que transcenda a compreensão humana. Desta maneira, para que ele se pudesse tornar maçom, era inevitável que atendesse aos chamados landmark, a crença em Deus, na imortalidade da alma e no tronco da generosidade, que é a expressão da caridade entre a família maçônica. Desta forma, com o advento da Revolução Francesa de 1789, veio a queda da Bastilha, veio a desintegração do poder totalitário dos reis. Pela primeira vez, os homens atreveram-se a combater o direito divino dos reis. Como direito divino? Se eram apóstatas, se eram perdulários, se eram infiéis, como a grande maioria foi, se viviam da carnificina, da exploração, da ociosidade. Exceção feita aos combatentes intérminos, que caracterizaram o seu poder através das matanças indescritíveis. Era natural que se rebelassem aqueles pensadores, Montesquieu, Diderot e outros, contra a prepotência totalitária da religião dominante. E no dia 10 de novembro de 1792, na Catedral de Notre-Dame, realizou-se um ofício antirreligioso. Um certo pensador e filósofo, Pierre Gaspard Chaumette, diante de uma multidão que repletava o templo gótico, calculada em 15.000 pessoas, ergueu a sua voz e de maneira estentórica bradou: eu não creio em Deus. A França, que acaba de derrubar os Bourbons, não tem necessidade de Deus. O meu Deus é a razão. E naquele momento saiu da sacristia um simulacro de procissão, carregando a jovem Candeio, bailarina do Teatro da Ópera, vestida à Babilônia, representando a deusa razão. Não era necessário um Deus para administrar a França, mesmo que com a barbárie que veio nos dias do terror, França acostumada ao holocausto da Inquisição. Para nos recordarmos do que foi esse projeto da religião dominante, em determinada área da França foram assassinadas mais pessoas do que as célebres guerras púnicas entre persas e gregos, que duraram 30 anos. Então era um passo a mais no ato grandioso do homicídio legal. E logo depois, na grande convenção francesa, foi estabelecido que os nomes religiosos
de todas as instituições deveriam ser substituídos pelos nomes da nova era. Ruas, praças, avenidas, templos, a maioria deles foi destruída. Os objetos ditos sagrados das religiões foram atirados à rua. O vandalismo penetrou na cultura religiosa e o cepticismo ganhou o aplauso dos governantes. Há, no entanto, um pequeno fato que Chico Xavier me narrou por experiência de Emmanuel, que viveu aquele período na França como professor no interior do país, que certo dia os encarregados de acabarem com os sinais de Deus no solo francês chegaram na imensa banlieue de Paris, em um bairro suburbano, e pediram ao zelador da igreja que estava capinando o jardim que ele desse a chave do templo para que eles apagassem os sinais de Deus. E o homem modesto e sábio, detendo-se diante daquela comissão, caracterizada pela empáfia, perguntou: mas os senhores pretendem apagar os sinais de Deus? Sim, este é o nosso dever. Ué, e onde estão as vossas escadas? Mas para que escadas? Para apagardes as estrelas, que são os sinais de Deus. Mas este momento irá perdurar quando outro revolucionário na convenção ergue-se para dizer: razão e ciência, eis os meus deuses. É o período do canibalismo antirreligioso. Sacerdotes, monjas, fiéis padecem a injunção a que se haviam acostumado a aplicar naqueles outros que não estavam vinculados à sua grei. No entanto, esse período de horror que veio logo depois deveria experimentar um estacato. No ano de 1802, quando o jovem Napoleão Bonaparte, abandonando as suas terras, começou as imensas batalhas e as vitórias indescritíveis, e para poder manter-se no poder, firmou com o Vaticano a segunda concordata entre a Santa Sé e a França. Deus, que havia sido expulso pela Revolução, retornava agora através de um cabo de guerra que lhe impunha o respeito, o devotamento e a crença. E é curioso acompanharmos que o poder dessa concordata iria naturalmente tornar-se a realidade de um novo império que a Revolução combatera 20 anos antes. Quando no ano de 1804, no dia 2 de dezembro, na mesma Catedral Gótica de Notre-Dame, Napoleão ia repetir o imenso cerimonial que um dia levara Carlos Magno ao poder absoluto da Europa, quando foi instaurado o grande reino germano-católico. Ele exigiu a coroa, exigiu os instrumentos de arte, a mesma almofada que continha as lembranças daquele grande conquistador. Reminiscência teria sido Napoleão Bonaparte, como se acredita, Júlio César, Carlos Magno, reunindo as suas forças para poder atender o anseio da divindade. Na condição de Alexandre Magno da Macedônia, ele teve a missão de expandir o latim entre as culturas primitivas e as grandes nações. Ele agora, naquele período, era o pioneiro da doutrina grega, falando grego e escrevendo. A cultura estava centrada na Macedônia, hoje um pequeno território que os refugiados do Oriente atravessam entre lágrimas e dores. Aquela Macedônia que se tornou um dia a capital do mundo, graças a esse grande general que morreu aos 32 anos de idade. Talvez fosse o próprio Júlio César.
expandindo o grego por determinação divina, não de métodos, mas de finalidades. Porque o grego espasa a sua mensagem filosófica, principalmente no Ocidente, com algumas ramificações orientais. E quando ele vem na condição de Júlio César, expande o latim para uma finalidade que estaria próxima, 80, 100 anos depois do divino Júlio César, assassinado nas escadarias do Senado, nos idos de março. O latim necessitava de conquistar espaço, para quando viesse a mensagem de Jesus, poder ser levada às mais diferentes regiões da terra. Merece recordarmos que Saulo nasceu em Tarso, cidade judia grega, e falava o grego. Mas como Tarso estava sob o domínio de Roma, falava o latim. E pela sua ascendência, falava o hebraico. Desta maneira, o homem das gentes, o grande lutador, graças a quem hoje somos cristãos, falava os 3 idiomas básicos para se comunicar com o mundo de então. Vem agora na condição de Napoleão Bonaparte para espalhar o francês. E até antes da Segunda Guerra Mundial, o francês era a língua internacional das embaixadas, da comunicação com o mundo, da cultura, preservando-se as raízes latinas e gregas. Talvez recordasse esse Napoleão daquele momento glorioso em Frankfurt, quando ele recebeu a coroa na condição de Carlos Magno, porque exatamente no momento em que um coro de 200 vozes cantava uma música especialmente feita para aquela hora, pompa e circunstância, ele levantou-se e o Papa, que ele mandara convidar especialmente para coroá-lo, conforme a etiqueta da época. E então sua santidade levanta-se, recebe a almofada, tem ali a coroa de Carlos Magno, dirige-se a Napoleão, e o grande corso, para demonstrar sua ojeriza à religião dominante, arrebata a coroa, autocinge-se, provocando um escândalo na catedral. E de imediato vai pegar a outra coroa e orna Josefina como a primeira imperatriz do Império Napoleônico. E ainda para demonstrar o seu poder, manda encarcerar o Papa em Fontainebleau, no palácio que ele periodicamente visitava. A França torna-se teísta por imposição do grande conquistador. E logo a intolerância religiosa volta a instalar-se, repetindo a noite de São Bartolomeu de 1572, quando, naquele inovidável 24 de agosto, os huguenotes foram praticamente riscados do mapa do território francês. É que por volta desse 1815, um certo Trestelon proclama a necessidade da imposição da fé cega, a fé religiosa, e mata 15 mil huguenotes, tornando as águas do rio Loire poluídas por mais de um mês. Mas a marcha do progresso é inevitável, porque logo depois vem o Waterloo, vem o fracasso de Napoleão diante de Nelson, vem a queda, pede exílio à Inglaterra e vai para Santa Helena, onde morre no dia 5 de maio de 1821, sob suspeita de envenenamento ou de um câncer hepático. Nesse período, o século XIX, a Terra teria recebido também, na mesma época de Napoleão, ele cinge a coroa no dia 2 de dezembro de 1804. E no dia 3 de outubro do mesmo ano, na cidade de Lyon, a cidade mártir, que experimentou a grande matança do século II,
por fidelidade a Jesus, reencarna-se. Jan Hus, aquele notável cristão que predicava Jesus, conforme as linhas básicas do Evangelho primitivo. Aquele Jan Hus, tcheco-eslovaco, da igreja de Belém, que falava às multidões, e era proibido porque falava em flamengo, falava em tcheco, falava em alemão e não em latim. Como se podia amar e orar através de um idioma que não se sabia o significado. E Jan Hus, seguindo a tradição que vem da Inglaterra, tenta restaurar o Evangelho de Jesus na sua pulcritude inicial. É condenado em Constança, é queimado vivo, mas ele terá ensejo de dizer, quando as labaredas crepitam: vós hoje assais o pato, porque em tcheco, Hus significa pato ou ganso. Mas virá um dia em que esse pato voará tão alto que as vossas labaredas não o conseguirão encontrar. Renasce aproximadamente 300 anos depois, como Hippolyte Dion Denis Arrivail. Vai estudar com o pai da pedagogia moderna, Henrique Pestalozzi, em Verdun. Nasce no lar católico, recebe a orientação protestante do insigne pedagogo e aos 15 anos de idade substitui o insigne mestre quando esse vai a Paris para apresentar o seu método educacional. E mais tarde, quando se diploma, ele vai a Paris levando o ideal da cultura, porque ele sabe que a sabedoria é básica para a plenitude da criatura humana. Por fim, ele atinge o grau de estudioso do magnetismo, fascina-se com a doutrina de Anton Franz Mesmer, tem a oportunidade de estudar os métodos do nobre Chastinet, e logo depois ele próprio descobre que existe no universo um fluido, uma energia que pode influenciar as forças vivas da natureza, também beneficiar as criaturas humanas. Mas será por volta de uma terça-feira, a última do mês de maio de 1855, que, atendendo ao apelo do seu velho amigo Fortier, ele vai à casa de Madame Plena Maison e ali assiste ao fenômeno de curiosidade de L'Étable Tournante. E nascerá o grande gigante que as labaredas da Inquisição não puderam alcançar, porque ao publicar o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, inaugura a Era do Espírito Imortal, exatamente no momento em que a cultura libertava-se dos grilhões da ignorância e de uma fé estúpida que não resiste a um momento de lógica nem de razão. Allan Kardec é o pseudônimo de que se utiliza, evocando uma reencarnação ali mesmo nas Gálias, 2000 anos antes, quando Vercingetorix enfrenta as tropas que deveriam esmagar aqueles homens nobres do passado, e quando ele é um sacerdote druida, vegetariano, que acredita na reencarnação, que preconiza uma vida saudável, dispõe-se a promulgar os sublimes decretos do amor a Deus e à criatura humana. Allan Kardec, pois, vem das cinzas do passado para apresentar a doutrina vivida por Jesus e pelos seus primeiros discípulos. Mas o ano de 1857 é também o ano do nascimento da cultura. Fazia pouco foi descoberta a anestesia. Ainda não se passaram muitos anos e Semmelweis descobre a asepsia. No dia 18 de abril de 1862, é apresentado o Centro da Palavra,
por Paul Pierre Broca, descaracterizando as superstições e dizendo que nós falamos na terceira circunvolução frontal esquerda do nosso cérebro. Aparece a figura incomum de Pasteur para poder apresentar o soro antirrábico. Surge Koch para poder acabar com a peste branca, o que somente ocorrerá no século XX. Levantam-se os grandes cientistas, e entre os anos de 1880 e 1890, em La Salpêtrière, Jean-Martin Charcot tem o interesse de descobrir o cérebro da criatura humana, para poder entender um fenômeno biológico da mulher, a histeria, que Freud terá a ocasião de dizer que também é um fenômeno biológico do homem. Embora a histeria seja um distúrbio do útero, há muitos homens sem útero que são histéricos. Tese defendida pela escola de Nancy, de Bernheim e dos seus estudiosos que lutavam contra a escola de Paris. Ali na escola de La Salpêtrière, em Paris, Sigmund Freud abandona Viena, porque ele estava interessado em descobrir como podem haver doentes sem doenças, problemas emocionais que refletem no comportamento orgânico. Como é possível entender-se que a criatura humana seja de origem divina e, no entanto, a força instintiva mais poderosa seja a libido? Seja a libido sexual, seja a libido do consumismo, seja a libido do prazer de qualquer natureza. E Sigmund Freud, que fazia parte da elite hebraica de Viena, vem a estudar com insigne mestre e fascina-se tanto com Charcot que dá ao seu próprio filho o nome do notável investigador. As experiências são notórias, fantásticas, alucinantes. Certo dia encontra-se nas experiências de hipnose proporcionadas por Charcot, especialmente através de uma histérica da Normandia, Alcina, quando, presente o reitor da Universidade de Atenas, o doutor Panas, pergunta ao mestre: você pode induzi-la a assumir qualquer tipo de personalidade? Poderia eu também induzi-la a um tipo de personalidade? E então Charcot lhe diz: é natural. E o insigne mestre, falando em grego a uma jovem francesa analfabeta histérica, pede-lhe que incorpore o espírito de um grande médico grego que viveu no século II, declina o nome, e Alcina toma uma postura masculina e de imediato dialoga com o insigne estudioso em grego. Depois de 2 horas, em que a admiração é completa, e o Dr. Panas assevera que fala um grego muito antigo, ela se dirige ao quadro de giz e escreve uma frase extraordinária: à medida em que a ciência avance, irá descobrir o sistema de inervação. E nesse sistema de inervação se irá detectar um sem número de fatos que dizem respeito à biologia, à fisiologia humana, interpretando a saúde em outros padrões. E assina Galeno. Então o Dr. Panas, dominado pela incerteza do acontecimento, estaria ele alucinado, estaria diante de um fenômeno estranho, de um charlatanismo. Como poderia aquela jovem ignorante e enferma falar o grego antigo, trazer o vocabulário médico da época de Galeno? Pergunta ao insigne mestre: Charcot, que fenômeno é este? Não me interessa. Eu não sou filósofo para explicar fenômenos. Eu sou um investigador da ciência. Porque o Dr. Panas compreendeu que aquele fenômeno estava além da hipnose. O transe era hipnológico, mas a comunicação era mediúnica. Era o próprio Galeno que voltava das primeiras páginas da história da medicina grega, seguindo o seu insigne mestre do passado,
para poder trazer de maneira profética uma frase que iria mudar os rumos da medicina ocidental e mundial. Mas depois, as experiências levam Freud a concluir, e a outros estudiosos da fisiologia, que o cérebro era um dos departamentos mais complexos da vida humana. E ele não podia ficar limitado exclusiva e apenas à função da consciência. Onde estariam arquivadas as lembranças? Era a pergunta de Freud: em que área? Nesse momento vem a colaboração do psiquiatra e neurologista suíço Carl Gustav Jung, que propõe haver um subterrâneo ao lado do cérebro. E os insígnios investigadores de La Salpêtrière criam a palavra subconsciente. Existe a consciência, mas existe um local em que ficam depositadas as memórias. Esse subconsciente é o responsável pela nossa arte e ciência de falar. E Freud avança, quando chegando de retorno a Viena, descobre que a senhorita O, que sofria de uma paralisia do braço direito, aquilo era nada mais do que um castigo que ela própria se impusera. Porque quando criança, ela amava o pai, mas não o amava como qualquer criança ama seu genitor. Mais tarde ela descobriu que o seu pai a amava, mas que não a amava como um pai ama sua filha. E quando oportunamente, entre 12 e 14 anos, ele se desvelou, dizendo que a amava sensualmente, e provocou um instante pedófilo, ela reagiu e percebeu que estava diante de um pecado capital. Pecado que tem gerado na história conflitos terríveis, culpas, dramas psicogênicos que levam à depressão, ao transtorno do pânico e a outros. Então ela teve vontade de esbordoar o pai, mas seria um grande pecado, seria um pecado mortal. Então ela dominou o controle e a partir dali começou a sentir uma estranha sensação no braço, até que ele ficou paralítico. Foi cliente de Freud. Ele tentou o máximo para descobrir a razão daquele estado. Não tinha nenhuma doença física. No entanto, não podia erguer o braço. Mas quando ele viajou a Viena, ele a entregou a um querido colega. E o colega, depois de estar com ela vários meses, disse-lhe por fim: não volte mais. Eu não sei o que você tem. Tenho de confessar que você tem uma doença estranha. Não gaste mais dinheiro comigo. Mas, doutor, que doença é essa? Eu não sei. Não volte mais. Mas o senhor tem coragem de me confessar que ignora a doença? Não é coragem. Eu ignoro a doença. E sou honesto comigo mesmo. E com você, que é minha paciente. Ela então sorriu e disse: doutor, já que o senhor me confessa algo tão grave, o médico falar da sua ignorância, eu tenho um segredo que nunca o disse a ninguém, mas eu gostaria de dizer ao senhor. Também eu tenho um segredo, e narra da sua afetividade mórbida em relação ao pai, da afetividade doentia do pai por ela, e daquele instante em que ele deseja estuprá-la, e ela se rebela e pretende matá-lo, golpeá-lo. Mas a religião dizia que era um crime, que ele iria para as hienas infernais para toda a eternidade. E ela então recalcou aquele sentimento. O médico foi tomado de uma inspiração e disse: mas não é pecado. Você não pecou por haver apenas desejado. Talvez se o agredisse, seria um pecado, mas um pecado remoto, porque ele desafiou a sua dignidade. Você simplesmente, como a jovem moçoila, defendeu-se. Isso não é considerado Deus. Ele não era teísta. Deus tem misericórdia das suas vítimas, não é cruel. E disse a Freud: eu falei-lhe. E ela foi sorrindo, dizendo: doutor, à medida que o senhor fala, diminui minha dor. E na sessão seguinte,
Na próxima, na outra, ela se libertou completamente do problema do braço. Era, portanto, um problema de natureza psicológica, somatizando-se em um problema de natureza fisiológica. É isto que eu estou procurando. Encontrar a causa, o fator de determinados problemas orgânicos que têm as suas raízes no pensamento, no sentimento, no comportamento. Será desta forma que irá nascer mais tarde a psicanálise, com a grande contribuição do inconsciente profundo, o inconsciente coletivo, que mais tarde Jung irá dividir em coletivo e individual. O inconsciente da nossa concepção até agora, e essa herança de natureza arquetípica que nós temos de todo o passado da humanidade, que o Espiritismo irá relatar como sendo uma memória extracerebral, nas palavras do notável Banerjee, que nós teríamos duas memórias: a memória cerebral, produzida pelos neurônios, e a memória extracerebral, produzida pelo organismo formador da nossa realidade, pelo perispírito, o corpo astral, o modelo organizador biológico. A ciência evolve, e agora com o inconsciente coletivo, o inconsciente individual e a consciência, Freud adentra-se no superconsciente, a área divina da criatura humana. E a ciência arrebenta os grilhões que atavam as velhas tradições religiosas. O século XX é o século da tecnologia. A tecnologia na ciência, particularmente na ciência médica. Os transplantes de órgão, as cirurgias através da contribuição robótica, a extraordinária conquista do cérebro, de tal forma que entre 1990 e 2000, psiquiatras americanos e europeus pediram ao presidente George Bush para que considerasse essa década como a década do cérebro, porque esse órgão que tem o seu centro caloso, os hemisférios e 100 bilhões de neurônios, estava praticamente decodificado, embora agora os neurocientistas reconheçam que ainda existem muitos mistérios para serem penetrados no cérebro. E naturalmente os cientistas negaram a hipótese de um bolo de barro transformar-se num ser com 100 trilhões de células especializadas. É impossível que um bolo de barro feito à margem de um regato, em cuja boca se soprou a alma, é lógico que isso é um arquétipo, que isso é uma simbologia, aliás, muito bela, haja se transformado nesse organismo, que é a mais perfeita obra jamais contemplada pelo ser humano. E é que esse organismo, que é autorreparador, porque ele tem um sistema de conduzir o sangue nesse circuito, portanto, nesse ambiente fechado, como nada existe entre os animais também, semelhantes a nós, que possa levar a imaginação do homem à lei da casualidade. É inevitável que diante de um organismo aberto para uma cirurgia de investigação, o cientista exalte Deus e cante-lhe aleluia. Como assevera o cancerologista americano Dr. Bernie Siegel, que ao fazer uma análise de corpo aberto para investigar um câncer com metástase, ele se deslumbra com essa máquina que é tão desconhecida ainda pela ciência, que somente tem identificado alguns efeitos, sem poder compreender, por exemplo, qual é a matéria do universo, de que se constitui o universo, já que tudo volta a energia. Se o universo é, portanto, um conglomerado de energia, se esta energia obedece a uma ordem, ela é resultado de um pensamento.
Então esse pensamento é lógico. Esse pensamento tem o pré, que organiza, tem o pós, que conclui, como escreveu com muita beleza Sir James Joyce, o admirável astrofísico inglês. Até há pouco, nós imaginávamos que o universo era uma máquina, mas agora nós, os sábios, temos certeza de que o universo é um grande pensamento, que se expande e que se contrai. Se tomarmos de um alfinete e perfurarmos a nossa pele, nós destruiremos milhares de capilares, de pequeninas veias invisíveis, mas de imediato o organismo repõe aqueles capilares que foram destruídos. Se tomarmos um talho e vier a hemorragia, o organismo prepara imediatamente um coágulo tampão e joga, impedindo que venhamos a morrer por causa da hemorragia. Exceção feita a determinados pacientes, herdeiros da Rainha Vitória, que sofrem de probabilidades muito dolorosas e necessitam de tratamento especial para evitar o derramamento de sangue. Se nós examinarmos as nossas artérias, veias e vasos, se colocarmos todos eles em fila, medem de 150 mil a 200 mil quilômetros, em um circuito perfeito, que é controlado pelo coração, que bombeia esse sangue através das artérias, coração, cérebro, coração, pé, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Mas se por acaso nos detivermos a contemplar esse sistema maravilhoso que é a vida, ergueremos os olhos para os céus e ficaremos deslumbrados. Quando por volta dos anos 50 surgiram as terríveis indagações pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade pareceu agora necessitada de libertinagem. Depois dos tremendos dramas que culminaram em 45, surgiu a doutrina hippie, por ocasião da guerra da Coreia, particularmente da guerra do Vietnã. Na Universidade de Berkeley, o mestre levantou-se e disse aos seus alunos, segundo a Constituição inglesa, americana: não façamos a guerra, temos o direito de nos recusarmos à guerra, façamos o amor. E ao invés de fazer o amor, entregaram-se às aberrações das drogas e do sexo. E surgiu a doutrina hippie. O seu pensamento era reverter as tradições históricas da hipocrisia, porque ainda se dizia que a criança nasce trazida por uma cegonha, outras são encontradas na cabeça dos repolhos, e a mentira, a hipocrisia, que havia tornado o sexo instrumento imundo de procriação, como se Deus fora responsável pelo mau uso que cada qual faz das suas forças genésicas ou de outra natureza. A hipocrisia social, que proibia tudo, porque era pecaminoso na cabeça de quem tem a ideia de pecado. Aliás, eu sempre me lembro, quando falo disso, do apóstolo Paulo. Ele dizia que uma coisa somente é imunda para quem tem a mente imunda, para esses é imunda. Ele se referia aos alimentos, mãos não lavadas, face não lavada. Mas nós estendemos o pensamento. Aqueles que têm a mente viciada, caracterizada pelo choque da depravação, naturalmente os seus atos são imundos. É necessário que façamos uma separação do sexo das perversões sexuais. O sexo é o mais belo departamento que a divindade nos brindou, o aparelho genésico para perpetuar a vida. E se ele fosse negativo, ou se ele fosse imundo, a divindade ter-se equivocado, porque poderia fazer a procriação através de uma onda mental, porque escolheu a comunhão física para proporcionar o êxtase, o prazer, e assim ter interesse em procriar, mas não somente o prazer para procriar.
mas também para manter o equilíbrio emocional, a troca dos hormônios psíquicos, a afetividade profunda, a ternura, a carícia, que dão força e proporcionam saúde. Então, os jovens da década de 60 procuraram demonstrar que o sexo não era imundo. Imunda era a atitude que eles tomaram no grande encontro de 3 dias, em que a chuva, o sexo e a droga criaram o departamento da devassidão. Então, nesse período, muitos religiosos abdicaram de Deus. E sacerdotes holandeses declararam: nós somos cristãos, mas não cremos em Deus. Porque nós temos prova de Jesus Cristo, antropológica, provas as mais diferentes históricas. Nós temos provas paleontológicas, mas de Deus não temos prova nenhuma. Então nós somos cristãos ateus. Qual ocorre hoje com os religiosos do espaguete voador? São ateus religiosos. Então aconteceu um fato bastante inusitado. O diretor do Museu de História Natural de Nova York, durante 40 anos, resolveu escrever um livro. O Dr. Cressy Morrison, depois de examinar as várias correntes ateístas, elucidou que ele era cientista e era profundamente teísta, porque chegou a ser intelectual. Eu sou ateu. Então nós, os pobrezinhos, ficávamos deslumbrados. E eu tenho um amigo, eu tive, porque agora está no mundo espiritual, continuo tendo, que ele era um ledor, um devorador de livros, mas não havia formado uma opinião. Ele era sempre o último livro que leu. De acordo com a tese do livro, ele incorporava. E um dia me disse triunfalmente: Divaldo, eu acabo de ler Marx. Eu não sabia que era Marx. Eu digo: quem é Marx? Ele então me explicou. Eu li a Doutrina do Capital. Eu disse: então eu vou ler também. E agora eu sou ateu. Não me diga. A mãe dele estava perto e disse: meu filho, você não é ateu nada, você é à toa. Necessita de um pouco de palmadas ainda aos 18 anos para deixar de ser tão infantil. Esse Marx, que também vivia à toa, ele se tornou à toa porque ele não concordava com a bobagem das religiões, de que o Sol ainda gira em torno da Terra. Coitadinho do Sol. De que a Terra é um disco, tem a forma de um disco, e assim por diante. Então, o Dr. Cressy Morrison diz: eu creio em Deus por causa de 7 razões, apenas 7 razões. Vamos raciocinar juntos. Vamos tomar uma moeda de R$1 e vamos enumerar 10 dessas moedas, de 1 até 10. Depois coloquemo-las no bolso. Vamos tentar uma experiência acaso-causalidade. A minha probabilidade de retirar a moeda número 1, sem olhar, é de 1 vez em 10, porque são 10 moedas. Eu tiro a moeda número 1. Oh, fantástico. Devolvo-a ao bolso. Agora eu vou tentar tirar a número 2 em seguida. A minha probabilidade é de 1 vez em 100. Eu retiro a número 2 e devolvo-a. Vou agora tentar tirar a número 3. A minha probabilidade é de 1 em 1000. Devolvo a moeda. Eu vou tentar tirar a número 4 e devolver a número 5, a número 9, a número 10. A minha probabilidade de tirar de 1 a 10 em seguida é de um êxito em 10 bilhões de tentativas falsas. Por esse raciocínio que cada um pode tentar, pega 10 moedinhas, anota e tenta. Talvez consiga. Então, eu olho para a Terra, primeira razão, e sou obrigado a crer que a Terra não é o resultado de um acaso estúpido. Houve algo, alguém, não sei quem ou definir, mas houve uma inteligência que elaborou. Por exemplo, o Sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros.
Não é por acaso. Se por acaso ele estivesse a 140 milhões de quilômetros, a vida no planeta seria impossível por causa dos raios caloríferos, dos raios X e etc. E era impossível qualquer expressão de vida aquática ou terrestre. Mas se ele estivesse a 160 milhões de quilômetros, também seria impossível, porque a ausência de calor não a realizava a fotossíntese. E então a vida não existia. Esse é um aspecto. Por exemplo, a atmosfera da Terra mede 60 quilômetros, mas não é por acaso, porque diariamente caem milhares de aerólitos na Terra. E quando passam na atmosfera, eles são ralados, o que nos dá a ideia de uma estrela cadente. São aerólitos caindo, pedras do espaço. Se por acaso não fossem 60 quilômetros, fossem menos, a vida na Terra seria impossível, porque as pedras que caem aos milhões destruiriam qualquer espécie de manifestação vital. Se, por exemplo, a Lua estivesse a 350 mil quilômetros e não a 300 mil, a vida seria impossível, porque não haveria o magnetismo lunar. E então a vida não se manifestaria. Mas se estivesse a 200 mil, a vida também não se manifestaria, porque as marés seriam tão altas que lavariam a Cordilheira dos Andes e os Himalaias. Se, por exemplo, o fundo do mar fosse mais fundo apenas 3 metros, a vida não se realizaria na face externa da Terra, porque todo o oxigênio de fora seria absorvido pelas águas e não teria como a manifestação da vida tornar-se real na sua face enxuta. Então, por essas centenas de outras realidades próprias do planeta terrestre, eu creio que ele foi pensado, não foi o acaso. Então eu dou um salto quântico ao notável físico austríaco que nos apresentou o tal da física, Fritjof Capra. Fritjof Capra diz que um avião dos mais modernos tem uma média de milhões de peças. Se nós colocarmos numa caldeira imensa todos os milhões de peças e a caldeira ficar mexendo, ele vai esperar a hora em que o avião vai sair voando perfeito. Todas as peças se juntam e, por acaso, transformam-se no avião. É óbvio que é impossível. Então é impossível que o acaso, manipulando peças que estão deslocadas, possam fazer a vida conforme nós citamos na Terra. Segunda razão, se eu perguntar aqui a alguém o que é a vida, a pessoa me dará uma ideia imprecisa, porque me dará sua ótica a respeito da vida. Está demonstrado que a vida é um enigma. A vida é um grande químico que transforma água, humus, em madeira, em flor, em perfume e em fruto. Que notável químico é este? A vida é um grande artista, porquanto, no estudo que Cressy Morrison fez em botânica, não existem 2 folhas do planeta terrestre absolutamente iguais, à semelhança das impressões digitais. Então a vida é algo de extraordinário, que transcende tudo o que se possa imaginar. Nos seus mecanismos de manter a existência, o coração humano e animal começa a palpitar antes de haver o órgão, porque primeiro surgiu o efeito, surgiu a função, para depois surgir o órgão que lhe preenche a função. Quando o feto completa 20 dias, que ele é quase invisível, há um disparo de um choque elétrico na área em que vai aparecer o coração, e a partir daí o coração pulsa sem parar, até os 70 anos, 4 bilhões de vezes. Até os 88 eu já perdi a conta. Então nós temos esse notável mecanismo que não para, porque na hora que parar, cessa a vida.
Eu creio em Deus, diz ele, por uma terceira razão, que se chama instinto. Todos nós usamos esta palavra. Ah, eu reagi por instinto, eu parei por instinto. Mas o que é o instinto? Ninguém sabe exatamente. Se tem uma vaga ideia da área cerebral onde está localizado o instinto. Mas se nós olharmos uma vespa, a vespa, quando se vai reproduzir, ela sabe que vai morrer e que os seus filhos não haverão. Ela sabe também que os seus descendentes têm que comer carne viva, porque se comerem carne morta, eles morrem. E ela sabe também que todos os insetos nascem adultos e com fome. Então o que faz a vespa? Ela faz um voo nupcial até encontrar um outro inseto, encontrar um saltamontes, encontrar qualquer outro, e dá-lhe uma picada, imobiliza-o. Os entomologistas ainda não encontraram lugar que a vespa pica o inseto e paralisa-o. Coloca-o como carne congelada, arrasta-o, faz um buraco no chão, coloca o inseto vivo e ali desova em torno das suas partes não vitais. Porque quando nascem seus filhos já começam a comer o inseto, o gafanhoto, das partes não vitais até o momento que ele morre. No momento que ele morre, eles se vão, porque já estão na idade própria para buscar o seu alimento. Quem ensinou o gafanhoto a fazer isto? O primeiro gafanhoto fez, o último fará. Mas se os gafanhotos são tão peculiares, o João de Barro das nossas florestas é muito mais notável em matéria de instinto. Quando chega o verão, ele trepa o galho mais alto da árvore e coloca o bico na direção do vento. Então ele sabe de que lado virá o vento no futuro inverno. Então ele constrói a sua casa com a porta de entrada no lado oposto dos ventos hibernais. Porque se colocar no lado, o vento frio mataria os seus filhos. E não se engana nunca. O que mata de inveja o Serviço de Meteorologia, que anunciou chuva para hoje e não deu chuva. Então, quem ensinou isso? Ao João de Barro. As enguias, quando se vão reproduzir, todas as enguias do mundo viajam para as Bermudas, as águas mais profundas do planeta. Ali viajam, chegam, reproduzem e morrem. Os seus descendentes nadam e vão habitar as águas de onde vieram seus pais. Com que radar? Com que sonar? O instinto. E nunca foram encontradas em guias americanas, em águas europeias, em guias europeias, em águas americanas. Mas esses fenômenos são extraordinários. Poderíamos prolongar-nos, mas a tese é muito longa. Então, por esta razão, ele crê em Deus. Mas ele crê em Deus por uma quarta razão. Essa quarta razão é muito peculiar. Existem na Terra 7 bilhões, 250 milhões de criaturas. Se todos nós formos reduzidos à condição de um protoplasma, caberemos em um didal de costureira e não enche. Daí o tamanho do protoplasma. Se todos os protoplasmas desaparecerem, morrerem e ficar e um raio de sol, logo o raio de sol produz o fototropismo, fotossíntese. E este protoplasma divide-se em 2, em 4, em 16, e em 4 bilhões de anos estaremos novamente com a mesma população da Terra de hoje. Então isso foi pensado, não foi uma estrutura do acaso. Daí eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma quinta razão, a inteligência, de que são dotadas as criaturas humanas, porque o instinto é repetitivo, é o mesmo. A inteligência são as 7 notas musicais. Essas notas que foram detectadas por um grande sábio do passado que descobriu o Pentateuco, Pitágoras. Então nós podemos compor trilhões de melodias
com 7 notas, que não se repetem. E quando se repetem, nós identificamos que é um plágio de imediato. Então, a inteligência é esse arquipélago que nos permite pensar, logicar, sentir, amar, entorpecer-se. Mas eu creio em Deus por uma sexta razão, que se chama ecologia. Os australianos, há 40 anos, desejaram transformar seu país continental em um país agrícola. E procuraram ver o que fazer, porque os ventos destruíam todos os seminários de mudas. Eles tiveram uma ideia: plantar sebes, fazer cercas vivas, e tentaram fazê-la com uma palmácia, estilo mandacaru. Fizeram e foi uma maravilha, porque essas cercas impediam que o vento destruísse as plantações. Mas logo descobriram uma coisa peculiar: não havia na Austrália inimigos naturais daquele cactus. E em breve, os cactos se multiplicaram tanto que destruíram fazendas, aldeias, cidades. Eles usaram lança-chamas, venenos herbívoros, utilizaram-se detratores. O pólen levava o vento e por pouco a Austrália não desapareceu do mapa. Em um congresso de entomologia em Sydney, os cientistas da área dos insetos começaram a pensar que tinham de encontrar um elemento natural. Deveria haver na Terra um inseto que gostasse só daquela palma e que fosse um bom reprodutor. Começou então a procura internacional e acharam esse inseto. Duvido que descubra onde. No Brasil, no Nordeste, esfaimado e bom reprodutor. Levaram os brasileirinhos para a Austrália, jogaram nos mandacarus e nas palmas, e eles se divertiram, procriando, alimentando, e os australianos ficaram apavorados, porque veio outro problema: era tanto inseto que ameaçava a estabilidade. Aí deu-se o equilíbrio, foram desaparecendo palmas e insetos, ficaram palmas para insetos, insetos para palmas. Mas outra coisa curiosa é que todo inseto, eu já disse, nasce adulto e respira por tubos. Quando eles crescem, os tubos não crescem, então eles morrem. Nós dizemos: a cigarra cantou tanto que explodiu nas costas. Eu mesmo dizia: nem cantou tanto porque a cigarra não canta. É o atritar das patas que produz esse ruído maravilhoso quando a gente está com sono. Esse ruído agradável. E também ela não estourou de cantar. É que ela cresce, mas o tubo não cresce, ela morre por falta de ar. Mas não é o acaso. Imagine os senhores se entrasse aqui uma formiga com o corpo de elefante. Se eles crescessem, os tubos também crescessem. Existem 150 mil famílias de insetos no mundo. Algo pensou. Creio em Deus por uma sétima razão, que se chama a imaginação. Somente através da imaginação é que podemos conceber o quase inconcebível. É através da imaginação que nós concebemos questões abstratas. É através da imaginação que nós sonhamos, acordados ou em estado de sono. É a imaginação que nos leva a viajar na direção do infinito. Por esta razão, se nós olharmos para o firmamento ou formos à Bíblia, encontraremos o Salmo número 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o universo a obra das suas mãos. Esse salmo é tão rico, porque se eu olhar na noite de hoje a um céu estrelado, eu direi: meu Deus, eu vejo milhões de estrelas, e me engano, só posso ver até 5.000 a olho nu, ou melhor, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Eu aconselho a quem duvidar que conte hoje à noite. Mas se nós usarmos um binóculo, podemos vê-las em 15.000. Se usarmos um telescópio doméstico, poderemos vê-las 150.000.
Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, podemos ver 30 milhões. E se usarmos o Hubble, através da internet, poderemos ver 200 bilhões de estrelas apenas em nossa Via Láctea. E então nós diremos, meu Deus! E a resposta, existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias maiores do que a nossa Via Láctea. E mais ainda, quando a velha tradição diz que Deus descansou no 7º dia, ó ilusão, porque Jesus foi muito claro, meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. E hoje a astronomia ou a astrofísica nos demonstra que a criação está incompleta e continua, porque a cada instante uma Via Láctea é devorada por um buraco negro, outras Via Lácteas surgem da poeira estelar, cantando as glórias de Deus. Então nós imediatamente sentimos uma doce ternura e dizemos no Cruzeiro do Sul, primeira grandeza, olhamos a estrela da Virgem, observamos Betelgeusa, Alcíone, e somos dominados por essas estrelas que têm uma temperatura de 11 graus centígrados. O Sol tem a temperatura de 6.654 graus centígrados. É uma estrela média de 5ª grandeza. As de primeira grandeza estão no esplendor da massa que está sendo convertida em energia. Se olharmos ainda o Sol, ficamos fascinados, porque há no universo, na termodinâmica, a lei da entropia. A segunda lei, a vida para viver consome energia. Estou falando consumindo energia. Estamos vivendo consumindo energia. Até o quantum que foi dado para a nossa reencarnação cessa e advém a desencarnação. O nosso Sol também vai morrer, porque ele é uma estrela média, 5ª grandeza, e vai cada dia diminuindo a potência, porque para manter o sistema, ele converte 420 milhões de toneladas de massa em energia por segundo. Então ele vai morrer dentro de 11 bilhões de anos. Certo dia eu citei esses dados numa conferência sobre astronomia e espiritismo, e ao terminar veio uma jovem senhora, porque hoje é muito difícil saber quem é jovem, quem é senhora, quem é senhorita e quem não é mais jovem. É uma dificuldade. Mas eu achei que ela era uma jovem senhora. Jovem por causa de Pitangui e senhora por causa da idade. Então eu olhei e aí ela me perguntou assim, irmão Divaldo, é verdade que o mundo vai se acabar? Eu digo, o universo. Einstein prescreve que o universo vai contrair-se, depois de expandir-se, torna-se uma estrela anã e desaparece. Mas e a Terra? Vai também. Porque o senhor disse que o Sol vai morrer. Vai morrer. Mas quando é isso? Eu digo, vai demorar um pouquinho. 11 bilhões de anos. Ela me surpreendeu, gritando, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? É que vale dizer que ainda tinha 11 bilhões de anos. Então nós estamos agora nesse universo grandioso. Mas aí nós, deslumbrados nessa noite de estrelas, levamos a língua ao palato mole. E ao fazê-lo, nós movimentamos 5.000 corpúsculos gustativos em nossa língua, para nos dar a sensação de quente e frio, salgado, doce e etc. E também, graças ao nosso riso, nós fortalecemos o sistema imunológico, com a produção de imunoglobulina, que nos ajuda o sistema respiratório. A nossa visão de Deus sai do cosmo, da galáxia, para esse cosmo, porque nós somos também o universo. Cada célula tem memória, ela sabe que tem que reproduzir a anterior, e quando essa memória falha, e ela perde a noção de tempo, 28 a 32 dias, acelera o movimento e transforma-se numa neoplasia maligna
ou benigna. Então elas todas devem estar em harmonia, intercomunicando-se, para que estejamos no estado saudável. Deus sai do universo para vir para nós, a nossa vida, para nossos olhos, para o nervo auditivo, o nervo óptico, para esse ritmo tão agradável das sístoles, diástoles, para as emoções, essa parte mais moderna da nossa vida, quando o neocórtex, a área divina do nosso cérebro, prolongou-se na direção da testa e pôde nos oferecer a beleza, a estesia de uma oração, a lembrança de uma música tocada à distância, a evocação de um ser amado. Tudo isso graças a Deus em nós, que nos vai levar à reflexão que Deus não está fora, não está dentro. À semelhança dos prótons, dos nêutrons e etc., como escreveu Oppenheimer, um dos pais da física contemporânea. Se eu disser que o elétron está, já não está. Se eu disser que o próton, já não está. Porque o próton gira em torno do seu núcleo a 75 mil quilômetros por segundo. E no sentido oposto, o elétron, por 80 mil segundos, ou melhor, 80 mil quilômetros por segundo, cantando as glórias de Deus. Então é inevitável dizer, eu sei que a vida não é o resultado estúpido do acaso. E ademais porque veio Jesus, a figura incomparável deste homem que dividiu a história universal, deste homem que teve a audácia de reverter o status quo. Até então era lei, dente por dente, olho por olho. Moisés suavizou nos 10 mandamentos, e ele sintetizou apenas no amor. É o protótipo do amor. Ele veio dizer que quem ama é realmente feliz. Quem deseja ser amado é criança ferida do conceito junguiano. A verdadeira plenitude é atingida quando nós chegamos ao estado luminoso, a esse estado de harmonia entre o ego e o self, apagando a sombra e fazendo que esta união desça em plenitude, para que possamos viver integralmente o eu sei, expresso pelo próprio Jung e pelo notável Albert Einstein. Então a proposta de Jesus foi reacendida pelo Espiritismo. Naquele 18 de abril de 1857, Allan Kardec pergunta às entidades venerandas, que é Deus? Eu sempre me refiro que antes de Allan Kardec, a pergunta era formulada equivocadamente. Sempre se perguntava quem é Deus? E quem é uma partícula, que significa o homem que. Já na pergunta estava a resposta. E Allan Kardec, por ser um profundo conhecedor do idioma francês e mais 4 idiomas, faz a pergunta correta, qu'est-ce que Dieu? E os Espíritos redarguem, a inteligência suprema do universo e a causa de todas as coisas. E que prova se tem da existência de Deus? Em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. É extraordinária essa lógica. Ela resiste a qualquer negativa, que sempre será aberrante. Deus escreveu recentemente de Deepak Chopra, numa obra dedicada a Deus, em reação ao Dr. Dawkins e à sua religião ateia. Deus é o ser, para podermos criar um símbolo. Tudo que nós concebemos torna-se um símbolo, porque vestimos com uma palavra. Então esse ser é o continente. O que está fora é o conteúdo, é o que está dentro, porque ele está em nós. Nós somos lucigênitos.
Somos criados na divina luz, e esta luz esplende em nós até crescer e confundir-se com a luz da divindade, sem perdermos a nossa individualidade, não caindo no panteísmo. Então, para melhor entender Deus, basta amar. É tão simples. Narra-se na tradição hebraica que 100 anos antes de Jesus havia um rabino muito sábio, de nome Shammai. Certo dia um jovem chegou-se ao rabino e perguntou-lhe: mestre, eu seguirei a tua doutrina se tu me ensinares toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar de pé, no sopé. O rabino olhou e disse: é impossível, porque a palavra Bíblia, Biblios, significa livro, mais livro, mais livro, mais livro. É muito longo. Eu gastaria anos para ler-te como deve a Bíblia. O jovem disse: então não me interessa, demora muito. Já eram apressados os danados, 20 séculos. Então ele foi um outro sábio, de nome Hilel, e chegando a Hilel disse-lhe: ensina-me a Bíblia durante o tempo em que eu posso ficar de pé, no sopé. Hilel disse-lhe: toma a posição. Ele ergueu uma perna, e Hilel então lhe disse: ama, e calou a boca. Mas, Senhor, e o mais? Não, não tem mais. Como não tem? Tudo aquilo que está na Bíblia, que é? Tudo aquilo é explicação disso. Quem ama não necessita de explicação nenhuma, mas quem não ama, é necessário que argumentemos, que discutamos, que leiamos, que falemos, que apresentemos a Bíblia. É o que Jesus faz: amai-vos uns aos outros, amai ao vosso próximo, como vos amais a vós mesmos, a fim de poderdes amar a Deus. E é lógico, se não amais ao que vedes, como amareis aquilo que não vedes? Então ele decretou a mais notável proposta psicoterapêutica da humanidade, porque quando nós amamos, os nossos neurônios produzem neuropeptídeos, semelhantes a fótons, e como os fótons aglutinam as moléculas, diz o Dr. Stewart Uff, da Universidade de Harvard. Então a vida é saudável quando nós temos medo, quando nós odiamos. O nosso cérebro produz partículas de elétrons. Como os elétrons desagregam as moléculas, nós entramos em transtornos emocionais, somatizamos e vivemos infelizes. Já o amor nos liberta, porque o amor é a alma de Deus em permanente realização. Então, nesta hora grave que todos estamos vivendo, a única e viável solução é o amor. Examinarmos a problemática moral e a crise que se abate sobre a terra com outros olhos, com outra luz, com outro foco, sairmos do pessimismo. Não pode haver nada mais belo do que uma flor. Tome-se uma lupa e olhe-se qualquer uma delas, e deslumbre-se com a maravilha de que é constituída. Aumente o grau da lupa e vai penetrar no infinito das realidades que os nossos olhos interpretam conforme o capricho dos átomos. Então, nesse momento de doutrina espírita, e esta é a nossa hora, devemos testemunhar a grandeza da doutrina, na certeza da nossa imortalidade. Deveremos repetir Jung, propor para a nossa vida um sentido psicológico, um significado. Também Viktor Frankl: uma vida que não tem uma meta, que não tem um objetivo, não merece ser vivida no sentido ético. Quem não tem uma meta para o porvir é um peso na economia social. Então nós temos metas. Quando somos jovens, preparar a velhice. Quando chegamos à velhice, reclamar da vida. Então o ideal é a nossa meta, imortalidade. Da mesma forma que nós preparamos etapas
da existência física, porque a vida é total, é imortal, no corpo ou fora do corpo. Preparar a nossa meta de despertar na realidade, para então continuarmos a ser felizes, voltarmos à terra e tornarmos-la o reino dos céus, em que corpo e não corpo material são resultados de concentração mental. Estaremos na indumentária física ou fora dela, como ainda escreve Deepak Chopra. Estaremos no mundo material, no mundo sutil e no mundo cósmico. No mundo sutil, com essas expectativas, no mundo material, com as funções, e no mundo cósmico. Para concluir, um dia eu perguntei à minha mãe desencarnada, eu já estive no mundo espiritual várias vezes, levado pelos espíritos, mas eu gostaria que a senhora me desse sua impressão, como é a vida, como são as emoções, como é a matéria. Minha mãe era uma senhora muito sábia, embora analfabeta. Ela se deteve um pouco e me disse, meu filho, só para lhe dar uma ideia, é muito difícil falar de coisas desconhecidas com palavras conhecidas. Se eu for falar ao indivíduo, a um Hottentot, a respeito da televisão, ou de um espelho, eu diria assim, é um lago que reflete a minha face. É uma coisa parecida, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Se eu for falar de um smartphone, como eu vou falar de um smartphone a alguém que nunca viu um telefone? Tenho que usar palavras comuns para que ele entenda. Quando os amigos começaram a falar do WhatsApp, eu demorei alguns dias para poder entender. E quando eu vi amigos conversando no telefone uns com os outros, cara a cara, eu digo, ah, meu Deus, vai chegar o momento que para telefonar tem que tomar banho antes, porque a gente vai ser visto, vai ser sentido, vai ser cheirado. Não duvidemos, é profecia. Vamos ver. Então minha mãe me disse, meu filho, imagine, comece a imaginar. Eu vou utilizar das expressões que você conhece. Nossa casa, que estamos ainda em construção, é como uma matéria transparente. A nossa construção é psíquica. Nós nos reunimos, é apresentado um projeto e mentalmente nós vamos elaborando, como por um fenômeno de ectoplasmia transparente. E tem muitos jardins, como eu sei que você gosta muito de violetas dos Alpes e de Edelweiss, eu estou tendo cuidado de escolher flores mais ou menos parecidas, porque as de cá, do mundo espiritual, são muitíssimo mais belas do que as daí, que são belíssimas. E eu perguntei, mas Jesus utilizou o símbolo do lírio. Existem lírios? Sim. Não apenas o lírio modesto, pequeno, mas existe aquele lírio robusto. Você olha, deslumbra-se. Ele exala um odor nutriente. Aí está o problema alimentar. Nutriente. Você então se aproxima e tem vontade de aspirar. Ao fazê-lo, ele se dilui e é absorvido pela fossa nasal, entra na circulação energética e todo o seu corpo perispiritual revitaliza-se. Assim que você acaba de aspirá-lo e ele se dilui, porque aqui não se quebram as plantas, logo outro vai surgindo no seu lugar e o repõe. Eu disse, mas deve ser fantástico. Para ela, que era uma mulher tão modesta, ela disse, fantástico é o nome de um programa na Terra. É mais do que extraordinário, meu filho. É a vida. O som tem cor, a cor tem som, a imaginação fala. Eu disse, chega, porque vai me desequilibrar. Quando eu chegar aí, a senhora naturalmente vai me conduzir de um lugar para o outro. Ela sorriu e disse, vamos ver. Porque é questão de merecer. Então vamos ver, vamos aproveitar esses dias da nossa existência para amar. Amar particularmente quem é antipático.
Já viram como é difícil amar uma pessoa antipática? Ela faz tudo que a gente não gosta. Ela pisa no pé da gente. Ela vai fazer um carinho, aí assanha o cabelo da gente. É uma coisa. E então, quando vem as pessoas me acariciar, eu digo, não acaricie não. Deixa um aperto de mão. Ah, Divaldo, vou sim. E aí o cabelo de mulato já fica em pé, duro. Se der uma pedrada, quebra a pedra. Aí eu tenho que amassar dando passes. A beleza da vida está, portanto, em Deus. Deus é a causa cáusica de si mesmo, a causa cáusica do universo. Então procuremos permitir que vivamos em plenitude a cada momento, que a cada instante vivamos intensamente, até lhe dizer, Senhor, eu gostaria de dizer-te quem ama a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste. Obrigado pela obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que tua família pelo céu de areia. Esse detém na terra verde, salpicada de flores e obrigado, porque eu posso ver o amor, mas diante da minha visão, eu sei que eles também enxergarão. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que trauteia uma canção, pela voz que legisla, que teu nome profere com dúlcida emoção. Porém, diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Não cantam de noite, não falam de dia, mas eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, abandonados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também valerão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um duplex, se é um bangalô, se é um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é tão triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato, de um cão, porque somente assim entenderei da amplidão. Mas se nada eu tiver, nem o teto para me cobrir, nem uma cama para deitar,
nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, Senhor.